Salve, salve, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco com as notícias, novidades do Vascão. O Vasco aí que pode perder um jogador importantíssimo, titular da nossa equipe para o futebol francês. Vamos falar disso, vamos falar também aqui do Andrei Santos trocando de time na Europa. Será que o Vasco vai receber alguma grana? Vamos falar disso, vamos falar também de um reforço contratado pelo Vasco, que ainda sequer entrou em campo, sequer ainda jogou alguns minutos. Também vamos falar aqui do Payet, que infelizmente ficará de fora do jogo contra o Palmeiras, e muito mais, cara. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco, ficar informado com as notícias e novidades do nosso Vascão. Bom, pessoal, o Vasco foi notificado ontem pela Federação Francesa sobre a suspensão do Payet e o nosso meia não irá enfrentar o Palmeiras e fazer a sua estreia. Então, pedida estreia do Payet não irá acontecer nesse jogo contra o Palmeiras. O Vasco ainda corre para regularizar o jogador ainda nessa semana no bid da CBF, mas infelizmente ele não irá estrear já nesse domingo, né? O jogador precisa cumprir aí um jogo de suspensão que ele teve devido a uma confusão lá no jogo do Olympique de Marseille no Campeonato Francês. Cumpriu 2 jogos de suspensão lá no Campeonato Francês e agora, estando aqui no Brasil, ele vai ter que cumprir esse último jogo aí de suspensão que ele sofreu lá no Campeonato Francês, né? A tendência é que ele esteja pronto para entrar em campo aí no jogo contra o Bahia fora de casa. E além do Payet, que não vai enfrentar o Palmeiras, a gente também não vai ter aí o nosso zagueiro Léo Pelé, que tomou o 3º cartão amarelo, está fora e será desfalque nesse jogo tão importante aí no próximo domingo, fora de casa, né? Vale ressaltar que possivelmente o Maicon ou o Capasso deverão ser um dos zagueiros titulares ali jogando ao lado do Medel. Também existe uma remota possibilidade do Robson Bambu voltar à zaga e o Ramon Dias colocar ali talvez a volta do Pumita Rodrigues ou quem sabe até mesmo o Paulo Henrique de lateral direito, já que infelizmente perdemos o Gabriel Dias, que seria uma opção para jogar ali na lateral nesse jogo contra o Palmeiras. Mas a tendência mesmo é que entre o Capasso, que a zaga do Vasco seja Medel e Capasso, e o Robson Bambu seja mantido na lateral direita. Ainda temos alguns dilemas aí no time do Vasco, né? A volta do Jair, que ficou de fora devido ao nascimento do seu filho, ele não entrou em campo contra o Atlético Mineiro, o jogador que para muitos é tido como titular absoluto da equipe do Vasco, só que ele perdeu espaço aí pro Zé Gabriel, né, cara? O Zé Gabriel vem cair nas graças do torcedor vascaíno, tô vendo muito torcedor elogiando o Zé Gabriel, e eu acredito que o Ramon Dias deverá dar sequência com o Zé Gabriel aí jogando de primeiro volante, né? Vale ressaltar que não tem como você mexer hoje no Praxedes e também no Paulinho Paulo, que são jogadores imprescindíveis, na minha opinião, no time titular do Vasco. Eles não têm que sair do nosso time, só resta aí a vaga do Zé Gabriel. Ou continua o Zé Gabriel ou entra o Jair. Eu acho que não vai ter mais mudanças assim drásticas no meio campo do Vasco, exceto quando o Payet estiver pronto para ser titular. Eu acredito que ele vai entrar no lugar de algum dos atacantes do Vasco, né? Talvez num ponta esquerda, que hoje seria o Serginho titular. Esse também é outro dilema, né? Vamos ter a volta do Orejano e não sabemos se o Ramon Dias vai voltar com o argentino no time titular ou continuar aí com o Serginho, né? Que foi o autor do gol do Vasco na partida contra o Atlético Mineiro. Jogou muito bem, gastou a bola naquele jogo. Gostei muito da atuação do Serginho. Com certeza, ele e o Paulinho Paula foram os melhores daquela partida. Também gostei muito do Gabriel Peck. Na minha opinião, acho que o time do Vasco deveria ser mantido mais ou menos o mesmo, né, cara? Exceto sem o Léo Pelé, que infelizmente tomou o 3º cartão amarelo. Na minha opinião, poderia jogar com a mesma base que enfrentou o Atlético Mineiro. O Vasco pode entrar em campo aí com o Léo Jardim, com o Robson Bambu na lateral, a zaga aí com o Medel, Capasso, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo com o Zé Gabriel, Paulinho Paulo e também o Praxedes. O ataque do Vasco aí com o Serginho, com o Peck jogando na direita e o Verratti lá na frente, centroavante artilheiro argentino, né? Esse é o provável Vasco, essa é a expectativa que o Vasco entre em campo com esse time. Caso não jogue o Serginho, entre o Orejano. Caso não jogue o Zé Gabriel, deverá entrar o Jair aí no time titular. Deixe nos comentários o que você acha da ausência do Payet nesse jogo e também esse provável Vasco que deverá pegar o Palmeiras no final de semana. Qual para você seria a melhor escalação aí para o Vasco enfrentar o Palmeiras fora de casa? Para ressaltar que o Palmeiras deverá mesclar a equipe, já que enfrentou algumas dificuldades para sair lá da Colômbia devido a um problema do seu avião.
Bom, pessoal, de acordo com o Globoesporte.com, o Vasco teria solicitado à CBF a mudança do local da partida contra o São Paulo, jogo que será válido pela 26ª rodada no Campeonato Brasileiro, e a tendência é que esse jogo acontecerá aqui em Brasília, no Mané Garrincha. A Federação do Rio autorizou a realização da partida fora do estado, restando apenas o aval da CBF. A assessoria que cuida aí do Mané Garrincha já disse que o estádio está reservado sim para o duelo entre o Vasco e o São Paulo. A data ainda não está confirmada, mas o que a gente sabe é que o mando, claro, é o do Vasco e que acontecerá na 26ª rodada, né? O Vasco também tenta resolver a situação do jogo contra o Fluminense, que é o seu próximo jogo como mandante. O Vasco ainda não tem local da partida, essa partida não tem um local definido. A tendência é que seria em São Januário, porém o Vasco ainda não conseguiu liberar a situação de São Januário para ter torcedores nesse jogo, né? Pode ser que nos próximos jogos em casa o Vasco consiga ter torcedor em São Januário, mas especificamente para esse jogo contra o Fluminense, não temos chance de jogar em São Januário aí com torcedores. E no Maracanã, como todo mundo sabe, está interditado. Só resta ao Vasco negociar aí com o Botafogo a possibilidade de jogar no Newton Santos nessa partida aí contra o Fluminense, né? A tendência é que o Vasco disponibilize somente 10% aí para os torcedores do Fluminense, já que eles fizeram dessa maneira com a gente no primeiro turno, né? Vamos aguardar aí, ver como que vai ser a definição do local dessa partida. Assim que tiver concretizado onde será o local aí que o Vasco vai jogar contra o Fluminense, vamos trazer aqui no nosso canal. Pessoal, hoje o Andrés Santos foi anunciado como novo reforço do Nottingham Forest da Inglaterra, né? O jogador vai continuar jogando na Premier League. Ele estava no Chelsea, porém foi emprestado ao Nottingham aí para a temporada de 2023-2024. O jogador não iria ter espaço no Chelsea nessa temporada, apesar de ter iniciado aí fazendo uma pré-temporada com o clube inglês, mas não foi o suficiente para agradar o técnico Maurício Pochettino. E o jogador foi emprestado ao Nottingham Forest. Você deve estar se perguntando, o Vasco vai receber alguma grana por isso? Não, infelizmente o Vasco não vai receber absolutamente nada, porque é um jogador que está sendo emprestado, né? Se ele tivesse sido vendido a outro clube, o Vasco iria receber por ter sido o clube formador do atleta. Mas o jogador somente será emprestado sem opção de compra. Ao término do empréstimo dele de uma temporada com o Nottingham, ele deverá retornar ao Chelsea. E hoje também tivemos novidade importante envolvendo o lateral esquerdo Lucas Piton. De acordo com a imprensa francesa, o jogador entrou na mira do Lens, lá da França, né? Vale ressaltar que o jogador hoje está avaliado em 6 milhões de euros, cerca de 31 milhões e meio de reais aí na cotação atual, e o jogador chegou ao Vasco nesse ano por cerca de 16 milhões de reais, vindo do Corinthians. O Vasco que comprou 60% dos direitos econômicos do jogador. Não saiu aí os valores da proposta do Lens, e o jogador, que ainda tem contrato com o Vasco até 2026, já está sendo cobiçado aí pelo futebol europeu, né? Dias atrás o Genoa da Itália demonstrou interesse no atleta, o jogador que, além de poder se transferir para o futebol europeu, também esteve cotado para jogar na seleção italiana, né? Por ter descendência italiana, o jogador poderia defender a Azura, mas agora ele segue no Vasco, tem contrato aí, como eu disse, até dezembro de 2026, e vamos aguardar os próximos dias se o Lens vai oficializar uma proposta aí para contratar o jogador. Vale ressaltar que para a posição o Vasco só tem hoje o Jefferson, né? Que foi um dos reforços contratados nessa janela de transferência, que ainda sequer fez a sua estreia como jogador do Vasco, né? Foi contratado vindo do Atlético Goianiense e ainda não ganhou nem um minuto sequer em campo aí com o técnico Ramon Dias, né? Vamos aguardar ver se vai chegar uma proposta oficial pelo Lucas Piton e se o Vasco vai aceitar. Eu acredito que o Vasco deverá recusar, já que é uma posição bem escassa no nosso elenco, e se perder o Piton, só vamos ter aí o Jefferson e o Riquelme, que está lá meio fora dos planos, né? Sequer vem sendo relacionado para partidas aí do Vasco. Deixe nos comentários o que você acha da possibilidade do Piton sair do Vasco, jogador que é avaliado em 6 milhões de euros, um pouco mais de 31 milhões de reais. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.